Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Papo de Ancestral. Eu tinha prometido um vídeo sobre cosmologia banto, mas eu tava olhando uns vídeos da minha timeline e me apareceu uma situação que me ficou me foi um tanto preocupante, tá? E eu acho que cabe um vídeo aqui. Todo mundo aqui deve conhecer, quem já é conhecedor dos influencers de macumba que tem lá no TikTok, né? Da mãe Taline do Axé, que se iniciou agora há pouco tempo pela tradição de Cabula Mulemba. É uma tradição que eu respeito muito, é da Mameto. Mameto, Glaucia, Gleice, uma coisa assim. E qual foi a grande polêmica disso? Né? É que a mãe Taline, ela já é uma mãe de santo já há muito tempo. Eu não conheço o trabalho dela como um todo, mas eu já ouvi falar muito bem dela. Eu vi um podcast, inclusive, que ela fala que ela já é mãe de santo, de Umbanda, há mais de 5 anos, que ela trabalha com as 7 saias dela, ela tem os assentamentos das 7 saias dela. Em outras palavras, ela já tem um culto maduro em relação a esse ancestral dela. E qual foi a polêmica? Que ela veio eu não sei nem por que as pessoas até fazem esse tipo de exposição. Ela veio na rede social dela dizer que ela foi iniciada e recebeu o título de Mameto. E aí isso já virou um bafafá, né? Por quê? Porque Mameto é quando você recebe a sua obrigação de mama ou tata, dentro de uma tradição de quimbanda. Normalmente é assim, né? Nas quimbandas de hoje em dia é assim. Eu tenho 2 situações que eu posso falar sobre isso. Eu, Tata, Umbanda, Macumba, Ohai. Primeiro, as pessoas estão confundindo muito religião com culto. Tá? Na minha casa, eu sou da religião Urare Bakongo Quilembe Bakongo, que é uma tradição de religiosidade de matriz africana. Dentro dessa tradição, eu tenho 2 cultos que andam em paralelo, direita e esquerda, que são cultos de ancestral. Então eu vou ter a Umbanda ou Embanda e a Quimbanda dentro da minha tradição. Cada uma delas vai ter 7 graus, cada uma delas vai ter tempo de aprendizado que ocorre em paralelo. Eu, como sacerdote, tenho que ter os 7 da direita e os 7 da esquerda. É assim que é estruturado dentro da minha tradição. Então, para eu receber o título de Tata, eu passei por um período de aprendizado, que nesse caso foi 7 anos, porque as minhas cachoeiras foram trabalhadas em paralelo, né? Como tem que ser na nossa tradição. E essa questão do tempo de aprendizado, ela varia da aplicabilidade, da prática e da vivência que aquele adepto iniciado vai se dedicar dentro da tradição, certo? Um título, ele é dado quando você consegue mostrar que você tem o aprendizado naquela tradição. A polêmica é porque ela disse que recebeu o título de Mameto e agora que ele aprendeu e que foi aproveitado tudo que ela aprendeu da Umbanda dela nessa raiz de Quimbanda. Porque eu disse que eu tenho 2 possibilidades aí, dois entendimentos, né? Eu não digo que ela está errada,
nem a tradição dela está errada. A vertente dela está errada. Não. Realmente, o aprendizado e a vivência ele deve ser considerado. Ela veio a público e disse que ela recebeu um mão de oráculo, que ela já tinha mão de corte, que foi acrescentado que ela não tinha na Umbanda através dessa tradição de Quimbanda. E para mim, tá tudo certo. Por quê? Porque a minha tradição, ela trabalha as duas em paralelo. Não são duas religiões diferentes. São dois cultos da mesma tradição. Uma tradição de religião, porque eu nem gosto de usar chamar de religião, de religiosidade. Por quê? Não é um religário. A gente vive o culto no dia a dia. A gente não está se religando, a gente já está ligado. É essa que é a diferença das religiões de matriz africana para as religiões judaico-cristã, por exemplo. O conceito da religião judaico-cristã é se religar àquele Deus maior. A gente não, a gente já está ligado. Esse é um ponto. Ela saber ter o assentamento, isso vai variar muito. Por exemplo, se a tradição de Umbanda dela é uma tradição que trabalha com a macumba, que ela já tem fundamentos que são iguais na Umbanda e na Quimbanda, por que não aproveitar essa vivência? O que seria complicado é se ela não soubesse nada e recebesse o título sem saber nada. Mas não é isso. E outra coisa, ela deixa clara que a mais velha dela, deixa bem claro, que a mais velha dela vai acompanhar ela por 1 ano, 2, 3, 4, quantos ela precisar, para que ela possa de fato caminhar sozinha como um mameto na tradição dela. Então tá tudo certo. Eu não sei por que as pessoas polemizam. O grande problema é aquilo que eu falei lá no meu vídeo, eu expliquei a minha tradição. As pessoas não entendem que Umbanda e Quimbanda são da mesma raiz, são culto de ancestral e mortos, tá? Que tem muitas similaridades, porque elas saem da mesma raiz. E sim, são faces da mesma moeda. Aí as pessoas vieram comparar em relação ao candomblé. Candomblé não é Umbanda nem Quimbanda. As pessoas têm que começar a botar na cabeça delas que há diferenças muito grandes entre o candomblé, a Umbanda e a Quimbanda. O candomblé, ele se centra em ancestral divinizado, orixá. É diferente. Ele tem uma hierarquia, ele tem uma toada, ele tem toda uma estrutura ancestral que não é igual a da Umbanda, não é igual a da Quimbanda. A Umbanda e a Quimbanda são iniciáticas, elas têm segredo, tem, que não faz parte do candomblé. Então, você comparar a Umbanda com a Quimbanda e você aproveitar o conhecimento de uma dentro da outra, é muito possível. É muito possível. Entendeu? O candomblé é outra coisa. E assim, outra coisa que a gente tem que entender, Umbanda e Quimbanda são cultos marginalizados, vieram à margem da sociedade. Você atacar uma pessoa porque você não aceita como a tradição dela anda, aonde está a sua vivência de culto? É muito complicado. Meu posicionamento, e é o que eu digo para os meus seguidores, meus 202 seguidores, meu posicionamento em se tratando de culto de ancestrais, espíritos, Umbanda e Quimbanda, não estou falando de Jurema, não estou falando de Terecô, estou falando de Umbanda e Quimbanda, que são faces da mesma moeda.
A gente vai ter espíritos da Joelma que vão andar por aqui? Vai ter espíritos da Exu que vão andar por aqui, mas eles têm estruturas diferentes. Mas essas duas são faces da mesma moeda. Na minha tradição, elas são faces da mesma moeda. Então, para mim, seria muito tranquilo eu iniciar alguém de outra tradição de Umbanda, avaliar o conhecimento dessa pessoa, a vivência dessa pessoa, o culto que ela já tem, e trabalhar a esquerda dela de Quimbanda. Trabalhar a direita dela de Umbanda. Porque para mim, eles estão interligados. Vocês vão entender essa interligação quando eu fizer o vídeo de cosmologia Bakongo, da tradição horária aqui na MB Bakongo, e vocês vão entender o quaternário sagrado que sustenta, no caso a tríade sagrada que sustenta, e seus búculos de quaternário. E vocês vão entender por que a gente diz que elas são faces da mesma moeda e cultos trabalhados em paralelo. Então, falar mal de uma coisa que você não conhece é passar vergonha. Eu vi muitos influenciadores falando mal do vídeo da Taline. Taline, eu concordo com você. Se você um dia me assistir, você está certíssima. E eu faço dela as minhas palavras. Se você acha que aquela pessoa não é preparada para fazer o que ela faz, é só você não procurar por ela. Não jogue oráculo com ela, não procure por ela, não faça trabalhos com ela, mas não fale mal dela. A internet, infelizmente, ela foi nociva desse lado. Ela é benéfica porque a gente consegue explicar as coisas, mostrar as coisas, mas ela é maléfica porque virou uma treta em cima de treta, um apontando o dedo pro outro, e às vezes a pessoa que está apontando não tem nem água de pata-choca na cabeça para falar. Então eu acho assim, vamos olhar para a tradição como um todo e nos respeitar como praticantes do culto de matriz africana. Nos respeitar, porque se a gente não se unir, aqueles que querem nos derrubar vão nos derrubar mais rápido. Então vamos nos respeitar. Esse é o ponto. A todos que ficam, uma boa noite.